Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama a especialista em enfermagem oncológica, professora da Faculdade Venceslau Braz, professora Renata Matias. Professora Renata, prazer recebê-la. Outubro Rosa, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Professora Renata, nossa última entrevista falou sobre o congestionamento. Aliás, congestionamento não é bem o termo, né? Assim, a meio pausa que houve nos exames de diagnóstico de várias doenças, entre elas o câncer. Nós chegamos no Outubro Rosa, que é mês de prevenção ao câncer de mama, mas algum tempo atrás era também mais abrangente. Vamos falar, começando do câncer, do câncer na mulher. Quais são os cânceres, as formas de câncer mais perigosas para a mulher? Então, Otávio, nós estamos, no mês de outubro, um mês aí a respeito da conscientização da saúde da mulher, e dentro dessa saúde da mulher existem alguns cânceres que são prevalentes nesse gênero, que é o gênero feminino. A começar do câncer de pele do tipo não melanoma. Então, mulheres, se atentem aí para o câncer de pele, embora o foco seja o câncer de mama, porque o câncer de mama, ele é muito incidente na população feminina. Então, já é esperado, há estimativas anuais que no Brasil todo, cerca de 66 mil novos casos de cânceres femininos, em especial o câncer de mama. Então, é um câncer muito prevalente. O que nós temos também, mulheres, se atentem à questão da ingesta, dos nutrientes, porque o câncer de cólon e reto é um câncer também prevalente na população feminina. E nós temos, em terceiro lugar aí, nós temos o câncer do colo do útero. Então, as mulheres, elas são acometidas do câncer de pele, câncer de mama, câncer de cólon e reto e também o câncer de colo do útero. Olha só. São os cânceres mais prevalentes na população feminina. Na população masculina tem o câncer de pele, é um câncer que está em comum. Primeiro, o câncer de próstata, o de intestino também é um dos cânceres. Sim, o câncer de cólon na população masculina também. E o câncer de mama, ele existe, mas numa percentual mínimo, no homem, mas na mulher é um... Eu gostaria que você falasse não da incidência, mas dos fatores de risco que existem na mulher. Então, tem alguns fatores de risco, Otávio, que são fatores modificáveis. Já outros, só o fato de ser mulher e ter algumas alterações que eu vou falar para você, a mulher já deve ligar aí um alerta. Então, você aí, mulher ou mãe, que menstruou antes dos 12 anos. Então, essa menstruação precoce expõe essa mulher a hormônios, E esses hormônios, eles agem diretamente na mama, no colo do útero. E também a menopausa tardia, Então, a menopausa depois dos 55 anos já deve ligar esse alerta na mulher. Pelo mesmo motivo, essa exposição ao hormônio, principalmente a progesterona, o estrogênio, que são hormônios femininos, e que essa mulher, ela se expõe a esses tipos de hormônio. Vou lhe fazer uma pergunta de curioso. Esses hormônios, então, fora da faixa etária deles, eles se tornam perigosos? Eles podem podem ser um fator de risco para câncer? Sim, por quê? Porque eles agem diretamente, nesses locais, principalmente a mama e o colo do útero. E ele tem uma questão de período reprodutivo, e esse período reprodutivo faz com que multiplique células. Então, se for muito precoce, a menstruação, ou se ela for muito tardia, a mulher se expõe exageradamente ao hormônio que faz multiplicar células tanto na mama quanto no útero. Então, vamos anotar esses dois fatores de risco. Temos outros? Sim, nós temos também as mulheres que nunca engravidaram. Então, todo mês nós temos oscilações hormonais. E a mulher que ela nunca engravidou, ela tem repetidas vezes oscilações hormonais
que propicia aí algumas alterações celulares, tanto na mama quanto no colo do útero. Mas olha só para você ver também, Otávio, as mulheres que gestaram muitas vezes, elas têm picos hormonais que também propiciam essas alterações hormonais de células cancerosas. Então, não ter filhos ou não ter gestado muitas vezes é um fator de risco para o câncer de mama. Então, vou fazer uma recapitulação rápida aqui. Se a mulher, se ela menstruou antes dos 12 anos, ou seja, precocemente, ou a menopausa atrasou, tá com risco. Tá com risco, é um fator de risco. Se a mulher não engravidou, né? Ou se engravidou tardiamente, é isso? Se ela engravidou várias vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Também está no risco. Isso. E se ela engravidar tardiamente? Se ela engravidar tardiamente, ela vai ter os mesmos riscos de uma pessoa comum. A gravidez tardia, isso, exatamente, é uma pessoa normal. A gravidez tardia, ela tem várias outras repercussões fisiológicas, a não ser a oncológica, a cancerígena. Ela vai ter as repercussões comuns de uma alteração, isso, de um crescimento celular na mama, como qualquer outra gestante vai ter. Que tá na moda, né? A mulher começar a ter filho depois dos 40, né? A mulher agora, depois ela dos tem 35. ela tem essa escolha, ela prioriza às vezes, né, a questão acadêmica, a questão profissional, e ela também, escolhe o momento oportuno para que ela exerça, né, esse papel que é magnífico, que é a maternidade. É verdade. Outros fatores de risco? Nós temos também a amamentação. A mulher que nunca amamentou, a glândula dela não foi estimulada. Mas a mulher também que amamentou inúmeras vezes é também um fator, porque ela expôs aquela mama dela a várias alterações, porque, Otávio, é magnífico esse mundo da amamentação. Existem hormônios envolvidos. A partir do momento que, né, o bebê suga, tem uma enxurrada de hormônios envolvidos nesse processo. Então, eu acredito que já dê para perceber que o segredo, a virtude, ela está nesse equilíbrio, né? Os extremos são perigosos para essa mulher. E isso é algo que é fisiológico. Então, olha, uma mulher que gesta, uma mulher que menstrua, o fato de ser mulher já é um fator preditivo, né? Então, existe a mulher, existe a glândula e existe aí a possibilidade nesse ciclo reprodutivo. Então, é importante que a mulher se atente a esses fatores, né? A questão da menstruação, a questão da gestação, da amamentação. Só que, olha, se essa mulher, ela amamenta, isso é um fator preditivo, isso previne o câncer. Mas se ela, né, gestou por várias vezes e foi exposta a ocitocinas, enfim, a hormônios importantes ali agindo naquela mama, ela já deve ligar o alerta. Agora, esse alerta, quando você diz ligar o alerta, né, para todos esses grupos, esse ligar o alerta seria o quê? Ligar o alerta, Otávio, tem muito a ver com o autoconhecimento. É conhecer aquela mama, né? Ela se olhar no espelho e observar se as mamas, elas estão simétricas. Então, conhecer como é a mama, né? Como que é o mamilo. Porque qualquer alteração, por exemplo, alteração de simetria, eu olho no espelho, tem uma mama muito mais pêndula do que a outra, alteração na coloração da pele, ou até mesmo o mamilo que entrou para dentro, que nós falamos de mamilo invertido. Nossa, isso não é normal. Isso não é comum, não é comum. Não é comum de acontecer. Então ela tem que se conhecer. E às vezes ela falou assim, nossa, eu preciso me tocar, né? A mulher, ela tem que se conhecer. Às vezes ela no banheiro, ou até mesmo deitada na cama, né? Assim, aquele momento onde ela observa se tem algum nódulo. E o que é importante, né? Que eu fale para você, Otávio, e para as mulheres que estão nos ouvindo. O nódulo, quando ele não é doloroso, a mulher já tem que ligar esse sinal de alerta
e procurar um profissional de saúde. Quando ele não é doloroso? Quando ele é indolor, quando ele não se movimenta, né? Porque o profissional de saúde, Otávio, ele vai fazer um exame clínico para diferenciar se aquilo é um nódulo que há necessidade de realização de exames ou se é uma glândula mamária que em alguns momentos e fases hormonais ela pode infartar, que é aumentar um pouco de tamanho. Olha, já chegou a questão aqui da Silvana. Menstruei aos 10 anos. Fiz menopausa forçada com 46 anos, tirei o útero. Tive uma gestação. Estou no caso do grupo de risco? Oi, Silvana, bom dia para você, né? Ela relatou que ela menstruou muito cedo, então ela foi exposta a esses hormônios. Isso é um fator de risco. No entanto, na fala da Silvana, ela falou que ela precisou retirar o útero. Né? Então, nessa retirada do útero, ela não se expõe mais a esses hormônios, porque ela fez uma menopausa, né? Então é importante que ela acompanhe, mas o fato dessa menopausa ter sido, né, precoce ou forçada, isso não interfere nessa questão do câncer de mama e nem do câncer, né, de útero, porque agora a Silvana não tem mais. Ela não está no grupo de risco. Ela não está nesses fatores de risco. Mas lembrando que a Silvana, ela é mulher, né, e ela tem outros fatores que pode ser também comportamental, né, Otávio? Por exemplo, a ingesta alimentar, os alimentos podem conter substâncias aí que são substâncias cancerígenas. Então, mulheres, prestar atenção nessas dietas, né? Que as mulheres, elas são tendenciosas a dietas, né? Também, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, o cigarro, o uso de contraceptivos, né? Principalmente o anticoncepcional, né? Que o anticoncepcional, ele também tem uma carga hormonal, que todo mês a mulher é como se o corpo fosse enganado, né? Como se ela estivesse grávida, é uma carga hormonal maior para que ela não ovule. Então isso é importante também. Olha só, que a natureza é fantástica mesmo, hein? A natureza é fantástica. Ela tem mecanismos para fazer a pessoa andar no caminho certo. Renata, agora, as causas comuns para isso, você elencou algumas, mas eu vou perguntar duas. Uma, a herança é uma causa possível? Ela tem um risco se tem mãe ou avó ou tias, pessoas do mesmo sangue que já tiveram esse problema? Otávio, uma excelente pergunta, né? Porque essa herança genética, ela também é um fator de risco. É cerca de 10 a 15%. No entanto, é importante você aí, mulher, né? Que, olha, a minha mãe morreu de câncer de mama ou foi acometida, a minha tia, um grau de parentesco, então há essa possibilidade de você ter herdado aí genes alterados que propiciam a formação do câncer de mama. E tem exames, sabia, Otávio, que a mulher ela pode fazer, e até o Sistema Único de Saúde, quando observa essa condição da mulher, ele faz com que, né, essa mulher tenha acesso a esses exames. São exames que observam se tem o gene. O nome é assim, chama BRCA1 e BRCA2. Se ela possui esse marcador genético, ela tem uma chance muito grande, às vezes cerca de 80%, de desenvolver aí o câncer de mama. Isso é muita coisa. Isso é. Mas lembrando, só para não, né, causar aí alarde na população, mesmo que você tenha parentes que tenham tido câncer de mama, a possibilidade de você ter herdado é cerca de 10 a 15%. O que eu venho aqui, né, clamar aí pela população feminina é em relação à mudança de hábitos de vida, né? Porque o que eu falei agora são fatores que a gente não consegue modificar. Mas existem fatores que nós conseguimos modificar, né? Que é a questão da alimentação, a questão do uso de bebida alcoólica, a questão do tabaco, né? Das mulheres que a cada dia têm ocupado posições e têm se assemelhado com a população masculina em relação a hábitos de vida.
Pois é, aí vai a minha segunda pergunta, gente. Então, continuam chegando questões aqui. Eu agradeço imensamente, Silvana, aqui agradecendo a orientação da professora Renata. Renata, nós estamos aí ainda em pandemia. Aliás, só para lembrar para as pessoas que já estão se liberando aí, se achando que não precisa disso ou daquilo, máscara, que eu já vacinei e tal, o estado de calamidade pública não foi suspenso. Nós estamos num estado de calamidade pública até o final do mês. Mas essa pandemia e outros fatores, como o nosso empobrecimento, as dificuldades pelas quais todos nós passamos, submeteu a sociedade como um todo a um estresse enorme. Eu pergunto, no caso das mulheres, esse estresse pode ser um fator que desencadeia um fator de risco a mais no câncer feminino? Otávio, oportuna a sua fala, né? Porque realmente a pandemia, ela trouxe, né? Além das mazelas, né? Que você bem mencionou, esse estresse da mulher, né? E esse estresse, ele repercute negativamente nas questões hormonais, nas sínteses hormonais, na produção de hormônio dessa mulher. Então, o estresse, ele produz um hormônio que nós chamamos, uma substância que nós chamamos de cortisol, que ele atua em várias partes do nosso corpo. E o que eu tenho para dizer para você? Que todos os dias, tanto a população feminina quanto a população masculina, nós produzimos células defeituosas. Então, a gente pode dizer aí que cerca de 2.000 a 2.500 células nós produzimos aí com características cancerígenas. E o nosso sistema imunológico é capaz de combater quando ele está vívido, ativo. E aí o que acontece? O estresse, com essa produção de cortisol, que é um agente anti-inflamatório, e até mesmo, né, essa alteração na produção dos hormônios, diminui a imunidade dessa mulher e faz com que propicie aí a proliferação celular desordenada. Então, interfere, assim, tem uma relação importantíssima. Então, foi muito bem colocado. Então, significa que nós comentamos no início do programa sobre aquela pausa que havia nos exames. Os exames para diagnosticar câncer estão voltando ao normal. Então, significa que é bom que todas essas mulheres que estão na nossa audiência, que de alguma forma se enquadram nesse... Aliás, no quadro que nós estamos falando, todos, né? De estresse, todo mundo. Comecem a procurar um médico especialista ou até a faculdade Venceslau Braz para ter mais orientações em relação ao que fazer e como se prevenir? Sim, Otávio. Então, principalmente em relação ao câncer de mama, mulheres daí de uma faixa etária onde tem a maior prevalência, que é de 50 a 69 anos, tem que fazer o exame de rastreamento. Qual é esse exame de rastreamento? É a mamografia, né? Então, a cada 2 anos, essa mulher tem que realizar a mamografia. Então, esse mês, mulher, se voltem aí para vocês, procurem uma unidade básica de saúde. Nós lá da Faculdade de Enfermagem nós temos um núcleo de atendimento à mulher. Nos procure para que vocês sejam direcionadas, né, para que realizem os exames aí de rastreamento. Porque o objetivo realmente é essa detecção precoce, porque é um câncer muito prevalente. No entanto, quando diagnosticado precocemente, tem um ótimo prognóstico. Então, são chances aí enormes de cura, né, Otávio? E você bem colocou que a pandemia trouxe também esse represamento de exames. Então, embora ainda, né, estamos numa situação de calamidade, já é o momento, mulheres. Já pode, né? Já pode ir. No caso, até deve, Otávio. Porque foram feitas pesquisas aí que nós temos, assim, estimativas de câncer, né? De novos casos. E diminuiu drasticamente o número de diagnósticos de cânceres sólidos. Quando eu falo sólidos, é aqueles que são nódulos e que tem uma rastreabilidade melhor. Então, diminuiu. E qual que é a preocupação da nossa área?
é que essas pessoas, elas não deixaram de desenvolver células cancerosas, apenas estão protelando ou retardando um diagnóstico, e a preocupação é que quando descobrir, já estiver aí num estágio ou num estado avançado da doença. Quer dizer, não diminuiu o câncer, diminuiu a detecção dele, né? Diminuiu a detecção do câncer. Muito bem colocado. Que perigo. Olha, Renata, quais são os contatos da Faculdade Venceslau Braz para que as mulheres, nesse mês principalmente, procurem esse suporte? Otávio, nós da faculdade, nós temos o telefone para contato, né, que é o 36220930. Nós temos também o Instagram da faculdade, que é FWB Itajubá. E também tem o meu Instagram também, que é @renatamatias.enf, né? Estamos aí abertos aí para atender a população, sanar as dúvidas, que é o nosso objetivo, né, Otávio? Promover a saúde, prevenir a doença, proteger a população. É isso aí. Renata, olha, eu não tenho como agradecer a você por essa entrevista espetacular e nossa contribuição aí ao Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama, e a gente aqui estendeu a várias outras formas. E eu queria aproveitar e dar parabéns a você, é o Dia dos Professores, a excelente professora que eu já sei que você é. E muito obrigado mais uma vez. Otávio, eu agradeço o carinho, o acolhimento e a oportunidade de atingir as mulheres e a população de Itajubá e região. O meu muito obrigado aqui. Essa é a professora da Faculdade Venceslau Braz, Renata Matias, especializada em enfermagem oncológica, no mês do Outubro Rosa, no Dia dos Professores, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.